Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. Paulo, esse plano, ele já está pronto, está ficando pronto? Quando estiver pronto, ele vem aqui para a Alerj, ele vai ser aprovado aqui, é isso, né? Qual é o cronograma aí? O plano foi concluído em julho do ano passado e foi fechado do ponto de vista institucional em outubro, mas a legislação nova que surgiu em dezembro de 2018 criou uma modificação que o plano vai ter que se adaptar. Incluiu o município de Petrópolis, que não estava incluído na região metropolitana. Então, o plano foi desenvolvido não considerando Petrópolis, considerando 21 municípios, sem considerar Petrópolis, evidentemente, que não fazia parte da região metropolitana na legislação anterior. E então o plano, embora pronto, ele está sendo ajustado com um adendo em relação ao município de Petrópolis, a inclusão do município de Petrópolis. Já identificamos quais são os principais temas e funções públicas que são interligados com o restante da região metropolitana, de Petrópolis com a região metropolitana e vice-versa, da região metropolitana com Petrópolis. E estamos trabalhando com o município para poder fazer um adendo ao plano que acrescente essa inclusão de Petrópolis, que foi muito bem-vinda. A trajetória daqui para frente será o plano ser submetido ao Conselho Deliberativo da região metropolitana, que também foi criado pela lei complementar e que já fez uma reunião e agora está prestes a fazer uma próxima reunião, assim que o Conselho Consultivo estiver formado, que ele possa aprovar o Conselho Consultivo, que é o órgão da sociedade que vai fazer um contraponto com o Conselho Deliberativo. E aprovado no Conselho Deliberativo, então, ele será remetido à Alerj para aprovação, para submissão e aprovação da Alerj. Aí sim ele virará lei. Será uma lei do plano e será obrigatório que todos os municípios e todos os entes que têm ação na região metropolitana obedeçam às diretrizes que estão estabelecidas no plano. Com quanto tempo para a implantação desse plano? Olha, para nós concluirmos essa inclusão de Petrópolis, eu acredito que mais 60 dias é suficiente. Não, eu digo, o plano ele tem um tempo de Sim, 10 ele é previsto para 2040. A visão dele é uma visão 2040. Não é? Nós já achamos uma certa ousadia imaginarmos que nós, quando começamos a trabalhar com esse plano, como pensar, estruturar, desenhar o que se queria desse plano, a situação econômico-financeira do Estado era completamente diferente, ou pelo menos aparentava ser completamente diferente. A situação do Brasil era bastante diferente. A crise que veio em 2016, 2015, 2016, ela mudou completamente os cenários. Deu tempo de ajustar isso no plano, em termos de conjectura, mas 2040 ficou gravado como ano de horizonte e de visão que o plano estabelece. Claro que um plano não é uma coisa estática. O plano sempre será dinâmico, como todo plano, ele tem que ser dinâmico. E por isso, essa estrutura que veio através da lei complementar é muito bem-vinda para poder fazer a governança disso. E poder estabelecer e ajustar os parâmetros do plano às circunstâncias e à realidade que vão se modificando durante o decorrer desse período. O que nós pretendemos hoje não será o que será feito em 2040, certamente. As mudanças de tecnologia, de estratégias e da economia e tudo isso vai fazer com que o plano se ajuste e vá se ajustando durante esse período. É assim mesmo, planos são assim mesmo, são para serem ajustados, tem dinâmica e a dinâmica deles é praticamente imprevisível no V0, no início do plano, né? Mas ele é preciso ser ajustado durante todo o período. Nós pretendemos, em 60 dias, submeter esse plano ao Conselho Deliberativo e logo em seguida ele virá para a Assembleia para uma discussão mais ampla com a sociedade e com a Assembleia Legislativa. Agora, eu lembro que durante a sua apresentação na audiência pública, quando foi falado em mobilidade urbana, foi falado na ampliação dos transportes ferroviários, né, dos transportes, dos trens e metrôs, etc. Isso é o que toda a região metropolitana precisa, né? É o transporte de massa. Realmente, né, de massa. Mas hoje a gente ainda é muito dependente do ônibus. E isso foi o que várias pessoas também falaram para a gente lá na Central. Vamos ouvir? É bem complicado, porque a condução demora muito, o engarrafamento na Avenida Brasil é bem complicado. O que você pega? Eu saio de casa às 10 horas, para poder estar 1 hora no trabalho. Hoje, se for, por exemplo, hoje como eu vim, eu pego um ônibus, salto na Engenheiro Rubens Paiva,
pego ele na estação, volto até a Pavuna para voltar sentado, senão você não consegue sentar, porque ele vem cheio. Os ônibus caindo aos pedaços, aí vem daquele jeito, né? Toda amassada, toda amarrotada, chega aqui igual um pacote de sardinha. Pois é, o pessoal sofre nos ônibus, né? Deputado, o Estado também está com orçamento deficitário já há alguns anos. Como é que a gente vai conseguir investir nessa questão do transporte? Eu acho que é importante lembrar que na questão da mobilidade urbana, o Rio de Janeiro enfrentou um grave problema que foi o conluio que se estabeleceu entre grupos que administraram o Estado e o que eu chamo de baronato do transporte rodoviário no Rio de Janeiro. Isso interferiu de forma drástica e dramática no destino das políticas sobre mobilidade. Ou seja, agora que parece que nós podemos entrar num ciclo em que esses interesses não se confundem mais, né? Por exemplo, a agência reguladora, a Getransp, é para regular a operação desses serviços em nome do interesse público, né? Mas os ônibus não estão na Getransp. Pois é, não, na verdade, os ônibus intermunicipais, né? Na verdade, houve uma mudança importante na legislação, né? As linhas intermunicipais que eram administradas pelo Detro, as investigações em curso parecem revelar que o Detro era um dos epicentros, um dos corações desse conluio, e na legislação que nós votamos no ano passado, ainda na legislatura passada, nós unificamos as agências reguladoras, né, inclusive trazendo para a agência reguladora unificada as atribuições que outrora eram do Detro. Infelizmente tivemos uma notícia ruim, não sei se Carol e o Paulo já souberam, mas assim, essa lei da unificação das agências foi arguída, a sua constitucionalidade foi arguída e recebeu uma decisão liminar por sua inconstitucionalidade, ou seja, seus efeitos estão suspensos. Tem briga no Poder Judiciário para que a gente possa, de fato, materializar a lei. E isso seria importante porque a agência teria um papel novo, né? E te retirando do Detro, né? essa missão que ele desempenhou ao arrepio do interesse público. Aliás, a Carol sabe muito bem disso, né? Eu acho que é importante entender que esse conselho deliberativo, ele é composto, inclusive, por empresários, né? Ele tem representante da sociedade civil, que eu faço parte, mas os interesses das grandes empresas de transporte atravessam o plano, e o plano tem um desafio. Essa governança metropolitana é mais um instrumento para ajudar a gente construir outra forma de pensar o transporte das metrópoles do Rio de Janeiro. A gente precisa entender que, por isso é que a gente falava de direito à cidade, né? A cidade está em disputa. E está em disputa entre pessoas que querem coisas diferentes dela, entendeu? Tem pessoas que querem ganhar dinheiro com a cidade, tem pessoas que querem que a passagem seja diminuída, tem pessoas que querem que a passagem seja aumentada. Então, eu acho que o plano metropolitano, ele junta e conflui esses interesses, é um espaço difícil de estar, não é à toa que uma legislação que unifica seja rechaçada num primeiro momento. Claro. Porque o que está por trás é uma concepção de cidade diferente daquela que a gente tem hoje. E para a gente construir, realmente precisa de tempo, não é à toa que é até 2040, né, Paulo? Porque demora para a gente enfrentar toda essa desigualdade. A gente tem que entender que a gente tem uma região metropolitana com 140 quilômetros de extensão, com 70% das atividades econômicas concentradas no Rio de Janeiro, com 85% dos leitos hospitalares concentrados no Rio de Janeiro. A necessidade de mobilidade nessa região é muito grande, né? Mas uma grande parte dessa mobilidade, a demanda não é por mobilidade, é por serviços, que não precisam estar no centro do Rio de Janeiro. A moça estava falando sobre hospitais, sobre a dificuldade de chegar no trabalho. Muitas vezes o trabalho não precisaria estar no Rio de Janeiro, em muitos casos. 3 horas, né? Ela sai de casa às 10 para... trabalho nem o serviço. Nem os serviços, não precisariam estar aqui. E muito menos os leitos hospitalares, que aí é um absurdo estarem todos aqui. Paulo, foi bom você falar nos leitos hospitalares, porque a gente também ouviu o pessoal sobre saúde. Sobre saúde. Vamos assistir. O hospital já teve melhor, tá? Não é um dos piores, mas já teve bem melhor. Lá é precário, é igual aqui no Rio, a mesma coisa. Os postos de saúde não funcionam, o UPA não funciona, é tudo a mesma coisa. Tem fila, tem. Você espera umas 3 horas, 4 para ser atendida, mas consegue.
às vezes a gente chega para ser atendido, aí tem que ficar rodando, procurando outro hospital, ou então ir para outro lugar distante. Não tem. Ou então pagar, né? Esse último depoimento que me chamou a atenção, que ela diz, que ela fala justamente do deslocamento, né? Exato, que tem a ver com essa questão da centralidade, né? Tudo muito centralizado aqui, por exemplo, no Rio de nos Janeiro. indicadores de transporte, todas essas demandas estão qualificadas, mas elas não são demanda para o transporte, elas são demanda para a saúde. A saúde deveria estar perto da casa dessas pessoas e não está aqui no centro. Elas não precisariam se deslocar para o centro. Então, essas demandas de saúde são muito relevantes nos dados que a gente tem sobre a região metropolitana, e se não falarmos também no reflexo da questão do saneamento sobre elas, né? Quer dizer, que também é uma outra questão que tem que ser considerada, e nós avaliamos isso com muito cuidado dentro do plano. As demandas de transporte são imensas, mas elas poderiam ser muito menores se nós fizermos conseguirmos fazer a nossa estratégia, que é formatar e fortalecer centralidades periféricas. Por exemplo, Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo, precisam ser fortalecidos para que tenham capacidade de atender essas pessoas que moram naquela região nesses serviços. Não é só saúde. Educação também, as pessoas precisam se deslocar muito para a educação. E outros serviços, lazer, por exemplo, as pessoas não têm... Imagina, na região metropolitana, na periferia metropolitana, lazer é zero, as pessoas não têm o que fazer de lazer. Quem tem a possibilidade de ter lazer, né, vai procurar em outros lugares. As demandas por transporte são muito grandes, são muito subdimensionadas, mas a gente tem que considerar também que elas são usadas para demandas que não deveriam ser utilizadas. A gente tem que fortalecer essa centralidade para que as pessoas possam ter o seu trabalho, ter os seus serviços, ter o seu lazer mais próximo das suas casas. Essa é a cidade que a Carol estava falando, a cidade inclusiva, a cidade que pertence às pessoas. Elas moram na sua cidade e fazem as coisas que precisam na sua cidade. Não precisam se deslocar para o centro do Rio para procurar um leito, ou para procurar uma vacina, ou para procurar um atendimento médico. Para isso, a região metropolitana tem que ser multicêntrica. Tem que ser multicêntrica. Tem que ter centros em toda parte. E aí fica a minha dúvida, como gerar emprego nesses outros municípios para poder descentralizar? A questão econômica, como é que fica? Mas todo o quadro de infraestrutura repercute diretamente sobre a geração de trabalho e renda, porque quem quer investir, quem pretende empreender, leva em conta, entre outros fatores, condições de segurança, de transporte, enfim. Se isso não está dado neste ou naquele município, os investimentos ali serão retraídos em proveito de outros, onde essa infraestrutura está melhor, digamos, organizada. Por isso que se fala da desigualdade da região metropolitana, que tem uma diferença muito grande entre o núcleo da região, que é a capital, e os demais municípios, mas mesmo dentro do núcleo da região metropolitana tem uma diferença também abissal. Portanto, o grande desafio é construir uma região metropolitana igualitária. Carol, quer falar? E eu vejo no plano, na questão econômica, eu trabalho muito na Baixada Fluminense, que o plano tem um desafio ainda, que é o entendimento do que é economia local. Porque os territórios produzem sua economia, só que geralmente ele não é uma economia formal. Na Baixada Fluminense, por exemplo, a economia pulsa. Só você ir no final da linha da Pavuna que você vê o que significa a economia informal funcionando e, de fato, atendendo às necessidades das pessoas. O plano pensa na Baixada Fluminense uma economia na base da logística, e isso tem nos preocupado muito. Porque Washington Luiz já é uma via, e aí com o arco metropolitano isso foi fortalecido, né? Para escoamento de mercadorias e para a indústria da logística, para a cadeia logística. E a gente tem uma visão que a Baixada Fluminense tem mais potencial do que logística. Tem uma grande preocupação em ocupar os vazios urbanos com grandes empresas de logística e acabando com as poucas áreas verdes que tem na Baixada Fluminense, que são áreas de infiltração de água. Então, às vezes a gente quer resolver um problema e acaba causando outro. Então, é uma coisa que a gente quer estar junto, quer estar próximo desse conselho, exatamente para pelo menos, se a gente não conseguir vencer a proposta, que a gente tente disputar outro sentido de cidade, porque a gente sabe que os interesses que estão por trás dessa visão de economia muito ligada às grandes cadeias, né? Porque eu estou falando de gente muito grande, às vezes a gente não consegue mesmo, mas a gente tem outra visão de economia, em especial defendendo a economia local. Paulo, eu tenho mais um minutinho para você comentar essa fala da Carol. A questão da economia na nossa região, hoje em dia, então, é
catastrófica. Eu não tenho a preocupação que a Carol tem em relação à questão da logística, porque de fato a gente calcou muito na questão de logística, porque a gente sente que é uma vocação muito grande dos grandes territórios da região. Não os territórios que tenham carência ambiental ou demanda ambiental. A gente não ousa nem pensa nisso, porque a gente quer preservar o verde da nossa região. E, aliás, é um dos grandes ativos da região metropolitana, né? Se você olha o mapa da região metropolitana, você vê que o potencial e o percentual de áreas verdes, ele é muito interessante e é muito bom. E isso precisa ser preservado, sem dúvida alguma. A economia não pode vir em vetor contrário da preservação desses corredores verdes, que são muito claros, muito nítidos e são um ativo muito valioso da região metropolitana. Mas existem outras propostas da questão da economia, como a economia criativa, por exemplo, o eixo de tecnologia, de biotecnologia e de tecnologia de ponta, que começa no Fundão e a gente pretenda que vá até Petrópolis, pelo eixo Tudo isso está muito bem delineado no plano. Mas, é claro, isso precisa ser feito com uma governança forte que possa organizar esses territórios. Porque as demandas, que a Carol disse muito bem, as demandas vêm pelo interesse econômico. A gente precisa fazer o interesse público equilibrar essas demandas, né? E esse é o papel que eu acho que a Câmara Metropolitana tem daqui para frente. Tentar trazer um equilíbrio para que essas demandas sejam bem-vindas, mas que sejam bem-vindas dentro da linha de desenvolvimento que a gente precisa para essa região, que é a qualidade de vida que a gente quer para a população dessa região. Obrigada, Paulo. Obrigada, Carol. Obrigada, deputado. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. Entre na nossa página, acesse o nosso conteúdo. Até a próxima. TV Alerj, Canal do Povo Fluminense.